Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Evaristo, o santo do dia 26 de outubro. Vamos conhecer sua história e a oração? Santo Evaristo foi o Papa de número 5 a liderar a Igreja Católica no começo do cristianismo. Evaristo foi o sumo pontífice entre os anos 101 e 107, depois de Cristo. Como seus antecessores, ele também foi martirizado em Roma por pregar o cristianismo e não renegar sua fé em Jesus Cristo. Santo Evaristo era filho de um judeu chamado Judas. Seu pai tinha nascido em Belém, mas mudou-se para Antioquia quando adolescente. Judas educou o filho Evaristo dentro do judaísmo. Evaristo manifestou desde cedo ser aberto à virtude. Tinha inclinação para as letras e as ciências. Seu pai percebeu esta aptidão e incentivou seu filho. Por isso, Evaristo tornou-se homem de grandes talentos. Não se sabe como nem a época exata em que Santo Evaristo se tornou cristão, mas presume-se que tenha sido em Antioquia e que depois disso ele tenha ido para Roma. Sabe-se, porém, que em Roma ele ficou logo conhecido por sua santidade e passou a ser membro das lideranças da Igreja. Santo Evaristo tinha o dom de acender a fé no coração dos cristãos, dando belos exemplos de caridade cristã e virtudes. Por todas essas qualidades, Santo Evaristo foi eleito o quinto Papa da Igreja, logo depois que São Clemente foi martirizado. Sabe-se que, a princípio, ele não queria assumir, alegando ser indigno. Mas o clero e os fiéis insistiram unânimes e ele acabou aceitando a missão. Era o ano 101 da era cristã. Assim que assumiu a liderança da Igreja, Santo Evaristo passou a enfrentar dificuldades externas que atacavam a Igreja e outras vindas de dentro. De fora da Igreja vinham as perseguições do imperador romano. De dentro da Igreja vinham as heresias, ameaçando desvirtuar a fé. Muitos desses hereges eram verdadeiros líderes de igrejas de outras localidades e reivindicavam que seus erros doutrinários fossem aceitos como verdades de fé. Mas Santo Evaristo tinha consigo o verdadeiro depósito da fé, recebido dos apóstolos, e não deixou que a Igreja caísse no erro. Por causa de suas intervenções, a Igreja se manteve no rumo certo, sem se desviar, conservando a fé pura. Além de lutar fortemente contra as heresias da época, Santo Evaristo também fez por onde aperfeiçoar a disciplina da Igreja, criando regras bastante prudentes e emitindo decreto. Santo Evaristo foi o primeiro a dividir a cidade de Roma em paróquias. Essas paróquias, claro, não eram como são hoje. Eram comunidades pequenas, mas que tinham sua vida própria. Ele organizou isso. Foi ele também quem determinou que o casamento se tornasse público e fosse acompanhado por um sacerdote. Cheio de zelo, Santo Evaristo fazia questão de ir visitar paróquias, procurando sempre fazer com que suas ovelhas mantivessem a fé pura, sem influências de heresias. Preocupou-se com a formação das crianças e dos escravos, que eram comuna na época. Insistia que os escravos tinham que receber o mesmo tratamento que os libertos. Trajano era um imperador romano que reinava no tempo de Santo Evaristo.
Dizem que ele pessoalmente não tinha nada contra os cristãos, mas sim contra seus assessores pagãos, que o influenciavam maliciosamente. Assim, estes, ao tomarem conhecimento do zelo do número crescente de fiéis cristãos e dos frutos do apostolado de Santo Evaristo, arderam em ódio e passaram a criar uma péssima imagem do Papa Evaristo diante do imperador. Lutaram bastante até conseguirem que Trajano ordenasse que ele fosse preso. Em seguida, forjaram um julgamento e conseguiram a condenação oficial do santo à pena de morte. Os relatos atestam que Santo Evaristo sentiu grande alegria ao receber sua sentença de morte por causa de Jesus Cristo. As autoridades romanas ficaram estupefatas ao verem que o Papa não temia a morte e se regozijava ao saber que daria sua vida por causa de Cristo. Seu testemunho serviu, na verdade, para a conversão de inúmeros cidadãos romanos ao cristianismo. Eles viam no testemunho dos mártires a mais eloquente profissão de fé, pois eles confirmavam com a própria vida a verdade eterna em que acreditavam. Assim, condenado, Santo Evaristo foi morto no dia 26 de outubro de 107. Sua sepultura foi colocada no Vaticano, ao lado da sepultura de São Pedro. Santo Evaristo, rogai por nós. Amém. Oração a Santo Evaristo. Com muita fé, façamos nossas preces a Santo Evaristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, ó Deus, que concedestes ao Papa Santo Evaristo a graça do magistério romano, permite que, pela sua intercessão, sejamos sempre fiéis ao Papa e aos senhores bispos, a ele unidos. Amém.